Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Procura aí, por favor. Nós vamos tirar uma reflexão com base na escrita de Lucas. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus ele já vinha há algum tempo ensinando aqueles 12 homens acerca dos mistérios do reino de Deus. Eles foram testemunhas oculares dos milagres que Jesus fez. Jesus compartilhou com eles os ensinamentos do reino de Deus, porque a missão de expandir o reino após a sua morte, ressurreição e assunção era dos 12. Porém, a quantidade de pessoas que se aglomeravam ao redor de Jesus aumentava. E a ideia de Jesus é selecionar outros 70 homens e enviá-los nas aldeias, entrarem nas casas, anunciando a mensagem do reino de Deus. E a partir do versículo de número 57, nós percebemos que 3 pessoas que já seguiam Jesus, que já estavam caminhando com ele há algumas horas, elas vão ter a oportunidade de fazerem parte daquele seleto grupo de pessoas que iriam levar a mensagem adiante. Mas pelo que nós podemos observar, nenhuma dessas 3 se enquadravam naquilo que Jesus exigia de um discípulo. E o pior é que até os 12 estavam sendo repreendidos por Jesus. E a ideia dessa mensagem é exatamente olhar para o erro que os discípulos cometeram, entender o porquê que estes 3 não vão se adequar à necessidade da obra, e então tirar algumas lições para a nossa vida, para a nossa fé. Eu quero fazer a leitura com você de Lucas capítulo 9, versículo 57 em diante. Está escrito assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Perceba que este primeiro candidato, ele se oferece e diz para Jesus: onde o Senhor for, eu estarei junto. Aí Jesus, conhecendo tal pessoa, ele vai dizer: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Eu vou explicar por que Jesus está dizendo isso. Versículo de número 59, o segundo candidato: e disse ao outro: segue-me. Opa, esse outro foi convidado. Jesus o chamou para fazer parte daquela obra: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Esse segundo, ele foi chamado por Jesus, mas ele diz: olha, deixa primeiro fazer isso aqui. Jesus disse: não. Versículo de número 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Então parece que nenhum dos três foram aprovados. Parece que esses três homens que poderiam fazer parte do grupo de discípulos, parece que não foram aceitos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada, a Tua palavra vai ser ministrada. Nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti, Senhor, e por isso pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada ouvinte, trazendo, meu Deus, ao nosso coração aquela que é a Tua vontade, ó Deus. Nos ensina a viver em concordância com a Tua santa e poderosa palavra, ó Deus. Trabalha no nosso espírito, na nossa alma, e cumpra essa Tua vontade em nós, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta aí no seu lugar, por favor. Segundo os relatos de Lucas, destes capítulos anteriores, parece que Jesus não está muito feliz com o comportamento dos seus discípulos. Você sabe que quando Jesus ele se assume publicamente como Messias, e então começa a anunciar o reino no templo, nas sinagogas, no monte, ele vai orar, então ele vai escolher 12 homens que vão ser os 12 homens mais privilegiados da terra, porque eles vão ouvir como ninguém os ensinamentos de Jesus. Eles vão estar nas casas onde Jesus estava. Eles vão ouvir todos os discursos de Jesus e contemplar os milagres que Jesus fazia. E com o passar do tempo, eles obviamente vão aprendendo mais. E Jesus diz para eles que não revela a todos aquilo que eles têm o privilégio de saber. Por isso que em Lucas capítulo 8, versículo 10, o texto diz assim: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que eles ouvindo não entendam. Ou seja, como a missão de propagar a mensagem, como a missão de expandir o reino e de dar continuidade àquela obra era dos 12, então Jesus revelava a eles aquilo que ele não revelava a toda a multidão. Por isso que em João capítulo 15, versículo 15, Jesus vai dizer: olha, eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, agora eu chamo vocês de amigos, porque Jesus criou uma intimidade com eles. Então Jesus vai ensinar acerca do reino, os princípios que vão reger a fé cristã. Aqueles 12 vão fazer um estágio com Jesus, que logo em seguida vai enviá-los, vai dar a eles a oportunidade de exercer na prática aquilo que eles aprenderam na teoria. Então Jesus vai trabalhar os caras. E se você observar o capítulo 9, versículo de número 1, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim, presta atenção nisso: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então olha que coisa interessante, ele deu a mesma virtude e o mesmo poder aos 12, ninguém tinha um poder superior ao do outro.
E por que Jesus deu a eles virtude? Virtude é uma disposição habitual de fazer o bem. Poder é alguém que está autorizado a fazer. Então Jesus deu a eles autoridade para quê? Para expulsar demônios, para curarem aqueles que estavam enfermos. O problema é que os discípulos começaram a negligenciar a sua vida devocional com Deus. Jesus ele vai até o monte e ele passa a madrugada naquele monte na companhia de Pedro, Tiago e João. E quando isso acontece, aparecem Moisés e Elias naquele monte da transfiguração. Jesus transfigura o seu rosto, as suas vestes ficam resplandecentes, e ele tem um diálogo com Elias e Moisés. Daqui a pouco Elias e Moisés desaparecem, e ouve-se uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado em quem me comprazo. E aí o dia amanhece, e quando o dia amanhece, ao pé do monte está havendo um alvoroço, uma discussão, pessoas falando alto, uma disputa entre os escribas e fariseus com os outros 9 discípulos. E por que essa discussão está acontecendo? Porque um pai desesperado, um pai angustiado, que convive com a manifestação de espíritos imundos na vida do seu filho desde a infância, ele decide procurar ajuda. Ele vai atrás de socorro, e sabendo que aqueles 9 homens faziam parte do seleto grupo dos homens que andavam com Jesus, ele acredita que aqueles homens que receberam virtudes, que receberam poder, poderiam libertar o seu filho daquela obra maligna. Só que quando os discípulos foram orar e tentar expulsar o demônio que perturbava aquele menino, eles não conseguiram. Eles oravam, e o diabo insistia em permanecer no garoto. E aí os escribas diziam: está vendo? Vocês não têm autoridade, vocês são charlatões, vocês são mentirosos. E aquilo vai ser uma experiência terrível para aqueles 9. E Jesus vai ficar decepcionado com isso, porque eles receberam, como eu mostrei para você no versículo 1, autoridade, virtudes. Eles tinham preparos para expulsar demônios, mas nessa ocasião não deu nada certo para eles. Observe o que está escrito ainda no capítulo de número 9 e versículo 37. Está escrito assim: e aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter arrebatado. Quando você lê na narrativa de Marcos, no capítulo 9, o Marcos diz que quando aquele menino estava possesso, os espíritos queriam lançar o corpo do garoto na água, no fogo. E esse pai está dizendo: olha, eu sofro com isso há muitos anos. E olha o versículo de número 40: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha, eu pedi que os seus discípulos fizessem algo,
Eu clamei para que eles libertassem o meu filho, mas eles não conseguiram. Eles não puderam. E aí Jesus identificou qual era o problema dos discípulos. Qual? A falta de fé. Alguma coisa eles deixaram de fazer. Talvez fracassaram na vida de oração. Talvez abandonaram o jejum. Porque olha o que Jesus vai dizer. Versículo 41. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Ou seja, Jesus está preparando aqueles homens para viver um período de tempo da terra sem que Jesus estivesse presente na pessoa humana. E quando eles precisaram demonstrar que aprenderam com Jesus, que estão revestidos de poder, de autoridade, eles fracassaram. E Jesus vai ficar chateado com isso. Ó geração incrédula. Ele está falando de quem? Dos discípulos. Porque eles falharam. Por isso que quando na narrativa de Marcos, Jesus vai dizer: a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Talvez eles abandonaram a prática do jejum. Talvez eles negligenciaram a vida de oração. Talvez eles não colocaram em prática os preciosos ensinos que receberam de Jesus. E qual foi o resultado? Passaram vergonha. Não conseguiram libertar um jovem que estava cativo. E ainda tiveram que aguentar a zombaria dos religiosos naquela discussão. Mas a decepção de Jesus não para por aí. Porque além do fracasso vivido por eles, o Lucas ele registra que havia entre os discípulos de Jesus uma certa vaidade, um certo orgulho. Um se sentia superior ao outro. Um se achava mais influente do que o outro. Um se sentia mais importante. E havia entre eles uma disputa. Observe o que está escrito aqui no versículo de número 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então imagine Pedro dizendo assim: olha só, eu sou o maior. Por quê? Porque quem andou sobre as águas fui eu. Alguém aqui de vocês já pegou um peixe com moeda na boca? Eu já peguei. Imagine Pedro dizendo assim: sabe por que eu sou o maior? Porque quando ele precisa descansar, para a casa de quem que ele vai? Para a minha. E aí João respondendo, imagine, não Pedro, mas peraí, quem é que está sempre à direita dele? Quem é o discípulo amado? Quem é aquele que está mais próximo? Imagine André dizendo: Pedro, você está dizendo que você é o maior, mas quem é que te levou a Cristo? Quem foi que te apresentou o Salvador? Eles tinham essa vaidade, e isso também vai deixar Jesus chateado. Presta atenção nisso aqui. É comum no meio secular as pessoas disputarem para ver quem ocupa a melhor posição. O funcionário quer passar rasteiro no chefe para tomar o lugar dele. Aí um se sente melhor porque produz um pouco mais, porque vende um pouco mais. Isso no mundo secular é normal. Agora, quando isso acontece no meio do povo de Deus, isso entristece a Deus. Porque no reino de Deus os princípios são outros. Entenda isso. No reino de Deus o maior é o menor. No reino de Deus o fraco que é forte, o pequeno que é grande. Um dia chegaram para João Batista em João capítulo 3 versículo 26 e disseram assim para ele: João, aquele que você deu testemunho, que você batizou nas águas do Jordão, ele está batizando mais do que você, e as pessoas estão indo ao encontro deles. Talvez falaram isso para querer provocar no coração de João ciúmes. Aí João, lá no versículo 30 de João 3, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua.
apóstolo João entendeu qual era a missão dele. Porque entenda, Jesus nunca chama o homem para assumir um protagonismo no Evangelho. Jesus nunca chamou ninguém para a manifestação da sua glória. Jesus chama o homem para que o Evangelho apareça, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas vão se intitulando, dormem e acordam com uma unção nova. E aí, para ter status, para ter popularidade, para crescer no conceito do povo, da noite para o dia vira apóstolo, aí vira bispo, aí vai se auto-intitulando para parecer ser maior. É por isso que as igrejas disputam, é por isso que um quer mostrar o que faz para comparar com o outro, e isso é totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, ele escreveu assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a Deus. O único que poderia bater no peito e dizer: eu sou perfeito, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou soberano, ele abriu mão de todas as suas prerrogativas para viver como um homem comum. Glória a Deus. E aí está os pangaré, que foram chamados, discutindo para ver quem é o maior. Um queria ser superior ao outro. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus pega uma criança. Olha o que está escrito no versículo de número 47. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, ou seja, eles nem precisavam falar nada, Jesus já sabia o que cada um deles pensava. Porque nós cometemos esse erro. Às vezes a pessoa que canta bem está sentadinha ouvindo a pessoa que não canta tão bem ministrando louvor, e ela pensa: eu sou muito melhor. Aí está o cara ouvindo a pregação daquele humilde pregador, ele pensa: não, eu deveria ter falado isso aqui, eu prego muito mais que ele. E Jesus, ele consegue, ele entende, ele lê o seu coração. E entenda, você não é melhor do que ninguém. Aí olha o que ele vai dizer, versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Por que ele pegou uma criança? Porque a criança não tem vaidade, a criança não busca fama, se bem que as crianças de hoje em dia, né? A criança, ela é totalmente dependente da ação do pai. E Jesus coloca uma criança para mostrar que os discípulos deveriam ser como elas, puro, indefesos, totalmente dependentes do pai. Aquele que quer ser grande diante de Deus tem que ser como uma criança, dependendo de Deus para tudo. Quando você acha que é grande, é sinal que você está começando a regredir. Jesus tem mais um motivo para ficar descontente, mais uma vez, assim como ele reprovou os 9 incrédulos que não conseguiram expulsar o demônio, agora Jesus reprova todos eles que disputavam para ver quem era o maior. Comece a entender a falha dos caras. Dali a pouco João, ele percebeu que havia um grupo de homens que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. E quando o João percebeu isso, ele ficou indignado, porque ele pensa: quem que esses caras pensam que são?
Eles não pertencem ao nosso grupo. Eles não fazem parte ao grupo dos 12. Como é que eles têm a ousadia de expulsar demônios em nome de Deus? Eu vou lá. Aí o João vai lá e proíbe os caras de usarem o nome de Jesus para libertar pessoas. E aí ele vem todo falar para Jesus: olha, mestre, eu vi os caras aí expulsando demônios em teu nome, não deixei. Proibi, falei para os caras: vocês não podem usar esse nome. Talvez João pensava que iria ganhar uma estrelinha de bom menino. Talvez ele pensava que Jesus ia dizer: boa, João, parabéns. Mas Jesus reprovou a ação dele. Olha o que está escrito no versículo 49. E respondendo, João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Nós proibimos, porque eles não estão conosco. Aí olha o que Jesus vai dizer: não o proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus vai dizer: não, João, não faça isso, João. Se os caras estão expulsando demônios, deixe expulsar. Se os caras estão libertando pessoas, deixe que eles façam, porque quem não é contra nós trabalha ao nosso favor. O João pensou que estava arrasando com isso. Então, pela terceira vez, eles estão sendo reprovados, porque fracassaram, não conseguiram expulsar o demônio, porque disputavam para ver quem era o maior, e agora o João quis proibir algo que Jesus não pediu para proibir. E como se não bastasse, Jesus está indo em direção a Jerusalém, e ele manda Tiago e João preparar pousada no território samaritano. E como havia uma certa rixa entre os povos, você sabe muito bem disso, os samaritanos rejeitaram Jesus. Eles viram que o aspecto dos discípulos era como aqueles que vinham de Jerusalém. E Tiago e João ficaram irritados com isso. Eles queriam vingança. Entenda, Jesus havia dito em João 3,34: um novo mandamento vos dou, qual? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus havia ensinado eles como se relacionar com os inimigos. Lucas 6,27: a vós que isto ouve, digo: amai os vossos inimigos, façam bem àqueles que fazem mal a vocês, orem por aqueles que vos caluniam. Mas quando Tiago e João perceberam a rejeição dos samaritanos, então eles vão falar para Jesus: mestre, se o senhor quiser, a gente pode orar e fazer com que caia fogo do céu, acaba com essa raça, assim como Elias fez. Observe, versículo de número 52. Versículo 52, assim: e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ou seja, Senhor, se o Senhor quiser, a gente pode resolver isso agora. Com uma oração nós podemos dar uma lição. Quem esses caras pensam que são para rejeitar o mestre? Quem eles pensam que são para nos proibir de passar no território deles? Você lembra quando prenderam Jesus? O que Pedro faz? Ele pega uma espada e corta a orelha do soldado, e ele é repreendido na hora por Jesus. Agora Tiago e João, querendo resolver as coisas da pior maneira possível, manifestando o seu desejo de vingança, eles dizem para Jesus: se o Senhor quiser, nós oramos e fogo desce do céu. Agora olha a resposta no versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens,
mas para salvá-las. Ou seja, Jesus falou: Tiago, João, vocês estão loucos, cara? Vocês não sabem que espírito vocês são? Eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar. Aí para pensar. Os 12 estão há anos ouvindo os ensinamentos de Jesus. Os 12 foram escolhidos no meio da multidão, tiveram privilégios de aprender com o dono do reino. Mas olha o comportamento dos caras. Olha a dificuldade que eles tinham em acertar, em fazer as coisas em concordância com a vontade de Deus. Olha como eles se precipitaram. Demonstraram uma falta de humildade quando disputaram status. Como eles fracassaram na vida devocional, não conseguindo expulsar demônios. Observe como eles falharam em proibir algo que estava sendo benéfico para o reino de Deus. Olha como eles falharam quando queriam orar para que Deus matasse os inimigos. E Jesus está decepcionado com o que ele vê. E aí a gente precisa parar e pensar. Porque o que nós fazemos quando vimos a igreja? Viemos aprender a palavra, sim ou não? Sim. Fazemos aqui porque queremos melhorar como pessoas, como servos de Deus, como pais, como filhos, como profissionais. E o Senhor ensina na sua palavra. Ele nos dá a direção. O que é que nós precisamos fazer para servir a Deus da maneira como Ele quer? Ele ensina na palavra. Só que os 12 estão sendo repreendidos pelo Senhor. E quando nós chegamos no versículo 57, Jesus mostra que até os candidatos a discípulos estão totalmente fora daquilo que ele espera de alguém. Jesus, ele está caminhando. Essas pessoas que ele vai dialogar na sequência já estão andando com ele. Versículo 57 diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, ou seja, eles estavam indo pelo caminho. Aquelas pessoas que estavam andando com Jesus já sabiam quem ele era, já tinham noção da sua missão. Essas pessoas já haviam contemplado os seus milagres. E agora Jesus está querendo fazer dessas pessoas discípulos. Jesus estava querendo tirá-las do meio de uma multidão. Jesus estava querendo que essas pessoas fizessem parte da sua missão, da sua obra. Aí veja o que vai acontecer. E aconteceu que indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Quando Mateus narra os fatos do capítulo 8, versículo 19, ele descreve este primeiro candidato como um escriba. E o escriba era um judeu que, por ter boa caligrafia, ele prescrevia as leis em papiros. Ele fazia cópias da Torá, da lei de Moisés. E esses homens normalmente eram bem de vida. Eram homens acostumados à segurança dos recursos financeiros. Eram homens que estavam apegados ao conforto. Então, quando um homem desse diz para Jesus: eu vou te seguir, então Jesus diz para ele, no versículo 58, as raposas têm covis, têm tocas, têm cavernas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer? As raposas têm o seu lugar de habitação, as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem a segurança que você quer, não tem o conforto que você deseja. O filho do homem não vai te dar o luxo que você procura, porque Jesus sabia quem era aquele homem, conhecia quem era. Entenda, você ter uma vida de segurança financeira e conforto, isso lhe requer tempo, dedicação, grandes investimentos, e não dá para conciliar essas coisas com a obra de Deus. Não tem como. Você quer enriquecer? Você tem que fazer uma grande quantidade de cursos, faculdades, e vai trabalhar horas e horas e horas. Isso vai consumir o seu tempo. Quando aquele jovem chegou para Jesus dizendo: mestre, o
O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você tem que guardar os mandamentos. Isso eu faço desde da minha mocidade. Mas falta uma coisa para você. Pega o que você tem, a sua segurança, aquilo que está a sua confiança, vende, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Então o que vai acontecer? Aquele jovem vai se retirar triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Então esse primeiro candidato não passa no teste. Por quê? Porque ele visava a vida com Deus com base no conforto e na segurança. E toda pessoa que busca a Deus à procura de segurança e conforto, a fé dela é de curta duração, é momentânea, é uma fé passageira. Você lembra de Mateus capítulo 13, versículo 22? Jesus vai dizer: os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Nós vivemos um evangelho onde a propaganda para atrair os fiéis à igreja estimula a pessoa a buscar exatamente o conforto e a segurança. E as pessoas vêm aos montes, e elas fazem campanhas, fazem votos, fazem sacrifícios, e acreditam que vão ter, que vão alcançar, mas Jesus não prometeu isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se você pensa em caminhar com Deus, sair do meio de uma multidão, entrar no grupo de discípulos, comece a entender isso aqui, porque eu estou tentando mostrar para você que Jesus já tinha queixas a fazer acerca dos 12, e os candidatos estão sendo reprovados. Os candidatos estão buscando a Cristo com uma intenção que não é a devida. Então esse primeiro não tem condição. Agora veja o versículo de número 59. Disse a outro, o primeiro, ele disse que iria seguir. O segundo foi chamado por Jesus. E um dos maiores privilégios que o homem possa ter nessa terra é ser chamado por Jesus. E sabe por que você está aqui? Porque você foi chamado por Jesus. Então, o segundo é chamado, vamos lá. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aí Jesus vai responder para ele no versículo 60. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus só chamava alguém quando o chamado é urgente. Entende isso aqui? Quando ele diz: deixa que eu vá enterrar os meus pais, ele está querendo encontrar uma desculpa para postergar uma decisão que ele precisa tomar. Olha, eu tenho algumas coisas para fazer. Quando os meus pais morrerem, quando eu perder os meus pais, quando meu pai for sepultado, aí eu venho anunciar o reino de Deus. Não, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, para de inventar desculpas, para de criar situações para deixar para decidir depois, porque o chamado que Deus nos dá é uma coisa séria, é desafiadora, e nós nos acovardamos. Eu falo por experiência própria. Eu fiquei anos fugindo. Em 2010, Deus já estava querendo me levantar ao ministério pastoral, mas eu pensava: estou solteiro, e ser pastor solteiro é um perigo. Aí casei, acabei de casar, agora não dá. Aí minha esposa engravidou. Minha esposa está grávida agora, não tem como. Aí minha filha nasceu, é muito novinha para sair do trabalho e fazer outra. E a única coisa que eu consegui com tudo isso foi perder 3 anos da minha vida. E tudo aquilo que eu tinha receios de passar nesse tempo em que eu fiquei fugindo da vontade de Deus, eu passei depois. A intenção deste segundo é encontrar desculpas para tomar uma decisão depois.
Isso acontece muito na igreja. Deus chama a pessoa para o ministério. Olha, eu preciso de você para uma obra evangelística. Mas eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Eu preciso me preparar para isso aqui. Meu irmão, se Deus tivesse chamado você para daqui a um ano, Ele iria te chamar daqui a um ano. E Deus não erra na escolha que Ele faz. Quando Deus chama, Ele não chama aquele que está preparado, Ele chama aqueles a quem Ele vai preparar, aquele que Ele vai ensinar. E Jesus está repreendendo os discípulos para quê? Para ensiná-los. Toda e qualquer desculpa que você apresenta diante de Deus, você está indiretamente dizendo: o Senhor escolheu errado, eu ainda não estou preparado. Quando é Deus que chama, Deus prepara, Deus garante, é Deus que estrutura. Então este segundo convidado, ele procurou uma desculpa para postergar uma decisão. Agora vamos ao terceiro, versículo de número 62. Versículo 61 diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ou seja, Senhor, eu te seguirei. Agora entenda, ele já estava seguindo, porque no versículo de número 57 diz: e indo eles, os três já estavam seguindo Jesus. Esse terceiro vai dizer: Senhor, eu vou te seguir, porém eu preciso ir lá em casa, eu preciso despedir dos meus. A intenção desse camarada era contemplar algo que já havia ficado para trás, que já fazia parte de um passado. Ele já estava seguindo Jesus, mas agora ele diz: eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso despedir-me dos que estão na minha casa. Por que tem muitas pessoas que têm um futuro promissor, que tem uma grande oportunidade de crescer no ministério? Quando eu falo crescer no ministério, não estou falando em popularidade, eu estou falando em fruto, em trabalho, em vidas que são salvas. Mas de repente a pessoa desaparece, o ministério mingua, acaba de uma hora para outra, porque apesar da pessoa ter aceitado o convite e estar caminhando com Cristo, ela tem o infeliz costume de contemplar as coisas que um dia ficou para trás. Entenda, quando Jesus nos chamou das trevas para a luz, Ele perdoou os nossos pecados, Ele trocou as nossas vestes, tirou de dentro de nós o espírito imundo e colocou dentro de nós o espírito que é santo. A nossa mente deixou de ser uma mente natural. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, aquilo que nós deixamos para trás já não compactua mais com a nossa fé, não deve mais despertar interesse em nós. Aquilo que antes era motivo de alegria, de prazer, de diversão, mudou. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Os desejos são outros. Mas quando a pessoa insiste em querer voltar para esses lugares, voltar a ter esses contatos, voltar a praticar tais coisas, ela está traçando a vida dela. Esse terceiro candidato, ele quis contemplar as coisas que ficaram para trás. E aprenda, a nossa vida com Deus, nós temos que aprender a olhar sempre para frente. Quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, olha que coisa interessante, o anjo vai dizer para Ló: olha, para a sua vida, para poupar a sua vida, para que você não pereça, para que você seja salvo, saia daqui olhando para frente, não olhe para trás. Não olhe para as coisas que ficaram. Olha aqui comigo para Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo de número 19. Qual era a intenção de Deus? Destruir Sodoma e Gomorra, por causa da sua imundícia, da maldade das suas ações.
E aí Deus, através do seu anjo, vai dar um conselho. Olha o versículo 17, Gênesis capítulo 19, versículo 17. Diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Qual é a instrução? É pela sua vida, é pelos seus cuidados, é pela sua salvação. Sai daqui, isso tudo vai ser instruído. Não olhe para trás, para não perecer. Era uma instrução. Deus está dando uma direção. Vai para frente, sai daqui. Deus vai acabar com tudo isso daqui. As pessoas vão ser punidas, vão ser castigadas. É pela tua vida. Sai, não olha para trás, para você não perecer. Agora olha o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ficou com a vida paralisada, ficou convertida numa estátua de sal. Por quê? Porque não seguiu a orientação. Porque Deus deu uma chance de escapar pela vida. Deus disse que se olhar para trás vai perecer. E o que ela fez quando ela sai? Olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. Eu conheço muita gente boa, gente que tem talento, gente que foi chamada por Deus, pessoas que têm amor a vidas, pessoas que têm uma habilidade singular, que parece que nasceram para lidar com pessoas, que têm um dom maravilhoso de evangelizar, de atrair pessoas a Cristo. Mas olha para trás, sente saudade dos bares, das amizades, estão sempre envolvidas com questões que levaram esta pessoa em outro tempo à ruína. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Quando Paulo escrevia aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana e eterna vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que eu vivi no passado, aquilo que embaraçou minha vida já era. Por quê? Porque eu fui regenerado, fui salvo, transformado, lavado, remido no sangue de Jesus, e agora eu estou em Cristo. É para frente que eu preciso olhar. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas as pessoas parecem que ficam apegadas àquilo que viveu lá atrás, né? Ele não vai mais no samba, ele não participa mais daquele grupo, não vai mais naquelas rodas, mas ele está sempre interessado em saber quem é que vai tocar na sexta. Para quê? Mudou de vida, encontrou uma pessoa ideal para viver, casou, construiu uma família, mas ele está sempre preocupado com quem que a ex está se envolvendo. Para quê? As pessoas estão parando porque estão andando para trás, estão contemplando aquilo que já ficou no passado. Então, olha o que Jesus vai responder para este moço. Vamos voltar lá para Lucas capítulo 9. Evangelho segundo Lucas capítulo 9, versículo 62. Está escrito assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí a gente já pode parar aqui e pensar algumas coisas, porque pense em Jesus, corrigindo e repreendendo os 12, com exceção de Judas, que vai trair e tirar a própria vida. Vai ser exatamente os 11 mais Matias que vão dar início à história do cristianismo primitivo. São esses caras que vão receber
o revestimento de poder e então começaram a anunciar, a propagar o reino. Mas você percebeu como eles tinham um monte de falhas? Vocês perceberam que eles tinham vaidade? Viram como eles tinham desejo de vingança? Perceberam como eles foram repreendidos pelo Senhor? Perceberam como esses 3 homens, você olhar os primeiros versículos do capítulo 10, Jesus vai enviar 70 homens. E a ideia não é ficar aqui achando erro nos outros não, mas é convidar você a olhar para a sua vida, olhar para dentro de você, porque tem um monte de coisa em você que Deus não aprova. Tem muita coisa que acontece na sua vida que está impedindo a sua caminhada com Deus. E talvez Deus te trouxe aqui para te mostrar que você precisa ser menos vaidoso, precisa reconhecer um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que você não é a perfeição, você é tão falho como eu e como todos os irmãos que estão ao seu redor. Talvez Deus te trouxe aqui para te fazer enxergar que enquanto você tiver a sua fé com base em segurança e conforto, você vai viver decepcionado. Talvez Deus te trouxe aqui para mostrar que não dá para ficar inventando desculpas para não assumir o compromisso que um dia você fez com o Senhor. Esse último homem, ele inventa o argumento de ir se despedir da sua casa, e Jesus diz não. Jesus a princípio não aceita isso, que ele retroceda. Mas entenda, a intenção de Jesus não é proibir ou então privá-lo do seu convívio familiar. Porque até o nosso relacionamento com Deus, a intensidade do nosso relacionamento com Deus tem uma comparação com a maneira como nós nos relacionamos com a nossa família. Veja aqui rapidinho para a gente encerrar. Lucas capítulo 14. Evangelho segundo Lucas capítulo 14. Olha o que está escrito no versículo de número 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai. O que quer dizer aborrecer? Em algumas traduções está escrito odiar. O que é odiar? Amar menos. A gente sempre associa o ódio com o repúdio, a violência, mas o significado de odiar é amar menos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se alguém vir a mim e não odiar menos, e não amar menos a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa interessante. Se alguém quiser vir após mim e não amar menos o seu pai, mãe, irmã, não pode ser meu discípulo. Você está querendo falar com isso? Quem aqui é mãe sabe. A mãe tem um amor incondicional pelo filho. Um amor que não dá para se dimensionar. A mãe faz tudo pelo filho. Assim como a esposa também faz pelo marido e vice-versa. Nós temos um afeto natural com os nossos parentes. Um laço afetivo, um amor fraternal. Ok? Quem ama sabe disso. Agora, o que Jesus está querendo ensinar é que o amor que nós temos para com Ele deve sobrepor a esse amor. Se o amor é um sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro, assim como eu me dedico ao meu cônjuge, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus parentes, aos quais eu amo, a minha dedicação a Deus deve ser ainda maior, a ponto de parecer que eu nem dou importância para a minha família. Ou seja, o meu envolvimento com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o meu chamado, com o meu ministério é tão grande, é tão intenso que parece que eu amo menos os que estão na minha casa. É isso que Jesus está querendo falar. Mas o que a gente faz? A gente arruma jeito para tudo. A gente encontra um jeitinho de satisfazer a vontade do cônjuge, dos filhos, dos pais, dos irmãos, e a gente sempre dá um jeito de agradar todo mundo, mas quando é Deus a gente inventa desculpa. Quando é Deus a gente cria situações. Quando é Deus aquela dor não deixa, a gente vai em festa com dor.
A gente vai trabalhar com dor. A gente vai trabalhar quando está chovendo. A gente vai passear quando o sol está forte. Mas quando é culto, essas coisas são impedimentos. Shoppings já estão abertos, estão lotados. O Lago de Japonês está aparecendo a 25 de março. Mercados lotados, feira lotada, tudo cheio. As pessoas vão no banco, pega a fila, vai no mercado, 200 pessoas na fila de um caixa, uma aglomeração terrível. Hoje é dia de culto. O coronavírus. Não é estranho? Eu sei que tem pessoas que estão se cuidando e devem. Pessoas que fazem parte do grupo de risco e prudentemente estão cuidando da saúde. Agora, o que me surpreende é o coronavírus atingir só a igreja. Parece que falta alguma coisa. Como se o ouvir a palavra, orar, buscar, adorar, não tem a mesma importância do que dar uma passeada no parque. É isso que Jesus está querendo ensinar. Que tipo de obreiros nós somos? Que tipo de servos que nós somos? Que tipo de chamado é o nosso? Qual é a desculpa que nós inventamos? Porque olha o que Jesus vai dizer no versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode, não tem como. Os 3 candidatos, um diz, aonde o Senhor for eu vou. Jesus vai dizer, você não pode. Não pode. Por quê? Você pode até caminhar aqui por um tempo, mas você não consegue suportar uma porta estreita. Você não consegue deixar os embaraços dessa vida. Aí o outro Jesus chama. Olha, deixa eu enterrar o meu pai. Deixa os mortos enterrar os seus mortos e você vai no seu reino. O terceiro diz, olha, eu só preciso me despedir dos meus pais. O terceiro quis contemplar aquilo que já havia deixado para trás. E a gente precisa parar e pensar se realmente nós estamos dispostos a servir a Cristo, ou se nós somos apenas mais um ativista religioso, ou se nós estamos aqui só para cumprir os nossos compromissos com a religião. Se nós estamos realmente dispostos a andar com Cristo, a caminhar com Cristo. Jesus disse assim, aquele que quiser achar sua vida vai perder. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder a sua vida por causa do Evangelho. Marcos capítulo 8, versículo 34. Versículo 34, Jesus disse assim, e chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria um homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Difícil servir a Deus, não é? Se ele está repreendendo Pedro, Tiago, João, se ele está repreendendo aqueles 9 que foram escolhidos a dedos, que receberam virtudes, que receberam poder para exercer com excelência o ministério que recebeu o Senhor, o que Jesus estaria falando do Rodrigo Basílio? O que Jesus estaria falando de você? Porque um dia ele te chamou, porque um dia ele disse venha. Um dia ele tirou você das trevas e trouxe para a luz. Qual foi a obra que ele colocou nas suas mãos? Qual foi o desafio que ele te deu? Ele te chamou para quê? É nisso que a gente tem que pensar. Vamos ficar todos de pé, por favor.